Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto ele não é fácil, e eu quero me basear nisso, um texto que eu já preguei há 2 anos atrás, em que tem o título que foi mostrado, Armas de Deus, já que fala aqui de uma milícia e de armas poderosas em Deus, mas a mensagem de 2 anos era um outro enfoque. Eu me lembro que quando eu era jovem ainda, eu cruzei com um rapaz na rua, e ele trazia no peito escrito uma frase: lutemos pela paz. E eu achei curioso essa palavra, lutemos pela paz, porque ela traz uma contradição, né? Se você luta, como é que você pode ter paz, se paz é ausência de luta? Então, se você luta, você destrói aquilo que você está querendo conquistar. E na mensagem de 2 anos atrás, eu mostrei que o importante dessa luta é que as armas têm que ser diferentes, porque se você usa as mesmas armas do inimigo, você não está destruindo o inimigo, você está substituindo ele, né? Você está tomando o lugar dele. Se você faz a mesma coisa que ele faz, você não está destruindo o mal, você está substituindo, você está se colocando no lugar do mal. Essa foi a tônica daquela mensagem. Mas a de hoje, eu quero me prender bastante nesse texto, porque ele não é muito fácil de entender. Nós não andamos na carne, nós não militamos na carne, nós andamos segundo o Espírito, não militamos segundo, ou seja, a nossa luta não é carnal. Isso está bem de acordo com Efésios, no capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades espirituais. Mas no versículo 4 ele diz que a nossa luta, a nossa milícia não é carnal e ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Aqui está uma palavra que não é comum. O que é um sofisma? Sofisma é um raciocínio lógico que leva você ao erro. Ele aparentemente é verdadeiro, mas ele é falso. Então você constrói todo um raciocínio tentando te convencer de algo que é falso. Isso é um sofisma. Seria parecido com a fake news de hoje, né? Você conta uma narrativa e se você acredita nela, mas se você for procurar com calma, é falso. Naquela época os gregos tinham muito essa discussão de sofisma. Você faz todo um raciocínio e no fundo ele é falso. E aqui está dizendo que essa luta espiritual que nós temos e que nós possuímos armas para destruir sofismas, ideias que aparentemente são verdadeiras, mas são falsas, e elas têm um objetivo: levar tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É o que está no versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então existe toda uma guerra espiritual que ela acontece na mente da pessoa, que tenta construir uma ideia de que Deus não existe, ou que Deus não é o Deus da Bíblia, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos uma luta, e que nós temos armas para desfazer esse sofisma. E uma das coisas que ele diz é: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Sim, gente, o que será que esse texto está querendo dizer? Ele é muito profundo. Ele está falando, primeiro, que a luta é ao nível do entendimento. É uma luta que se acontece na mente. E para enfrentá-la, eu devo levar cativo, prender o meu pensamento à obediência de Cristo, para que eu não seja enganado pelos sofismas. Por isso que ele fala de sofisma. É toda uma construção mental de ideias, mas que são falsas. Recentemente, essa semana, eu estava preparando a mensagem, eu estava assistindo no History Channel, que é o meu canal favorito, o H2, Ciência do Engano. Ele tem uma série lá que eu aconselho, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Chama-se Ciência do Engano. São vários temas. Nessa semana estava mostrando um mágico. Ele fazendo um mágico de rua, né? Ele para esse usava praticamente cartas, né? Mas às vezes usam outras coisas. E ele para as pessoas na rua e faz uma demonstração de mágica, enganando, iludindo as pessoas com suas mágicas. E uma coisa que o comentarista fala é o seguinte: o truque do mágico é fazer você olhar para a direção errada. Ou seja, ele chama a atenção com uma mão, você olha para a mão dele, olha essa coisa, enquanto isso ele com a outra mão está executando o truque que você não está percebendo. Então, a mágica só faz sentido se você olhar na direção que ele está apontando, porque é a direção errada. Ele está fazendo o que precisa ser feito não, em outra direção, e ele precisa que você não esteja olhando para lá. E eu fiquei pensando se é exatamente isso que o texto está dizendo. Você precisa trazer a sua mente cativa à obediência em Cristo. Se você não fizer isso, você vai olhar para o lado errado. Você vai olhar para os sofismas, para as ideias falsas e ser enganado. A consequência disso é tirar o conhecimento de Deus da nossa mente. Como é que eu faço isso? Mantendo meu olhar para Jesus. Isso é fácil de entender quando a gente lembra o que aconteceu lá no capítulo 14 de Mateus, em que Jesus vem andando sobre as águas. Pedro, muito afoito, acha muito interessante andar sobre as águas, e diz: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir aí contigo andando sobre a água. Ele vem, e o Pedro saiu andando, até que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, que sempre estiveram lá, e ele começou a afundar, e ele pediu socorro para Jesus, que o socorreu. Por que Pedro afundou? Por causa das ondas? Elas sempre estiveram lá. Ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. E ao tirar os olhos de Jesus, ele teve medo. Sua fé fracassou e ele afundou. Eu acho que é bem de acordo com o que o texto está dizendo. Nós temos uma luta espiritual que se trava na mente. E se você não quer ser enganado por sofisma, que vai tirar de você o conhecimento real de Deus, olhe para Jesus e mantenha olhando. Mantenha cativa a sua mente à obediência ao Senhor Jesus, porque senão você vai, assim como Pedro, tirar os olhos de Jesus e olhar para as ondas, que são reais, sempre estiveram lá. A diferença é que você tirou os olhos de Jesus para olhar para ela. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias também em 1 Timóteo, continuando o que estamos falando. 1 Timóteo no capítulo 6. 1 Timóteo no capítulo 6, dos versículos 11 e 12. Paulo está dando um conselho para o seu discípulo, que ele chama de filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo. E ele diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que te fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate. Como? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É interessante porque tem até uma musiquinha que a gente canta nas crianças, né? Ler a Bíblia e orar, né?
Você quer se fortalecer? Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Isso é um conselho fundamental. Mas aqui, ele não está falando de ler a Bíblia e orar. Ele está falando de atitudes. Justiça, piedade. Assim, por que ele não fala de ler? Então eu fiz uma comparação. Um atleta, ele precisa se exercitar, precisa fazer musculação, precisa treinar, para que ele possa competir. Então a musculação vai fazer com que ele fique forte, para que ele possa competir. Nós precisamos ler a Bíblia e orar, jejuar. Essa é a nossa musculação. Na hora de competir, nós vamos colocar em prática através de atitudes. E essas atitudes são listadas aqui: justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Interessante. A batalha ocorre na mente, mas ela é lutada com atitudes que se espelham no nosso dia a dia. Como Romanos, no capítulo 2:12, que diz que em vez de nós tomarmos a forma do mundo, nós iríamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, fazendo o quê? Transformando a nossa mente. Transformando a nossa mente. Metamorfoseai-vos seria a tradução literal do que está escrito ali. Transforme a sua mente. Metamorfose. Metamorfose é aquele fenômeno que a lagarta vira borboleta. Tá? Uma mudança muito grande. E o texto de Romanos diz assim: olha, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem uma transformação na sua mente, uma metanoia, uma mudança de mente. Por quê? Porque a batalha essencialmente é na mente. E se você guarda a sua mente nas coisas de Jesus, muda ela, que estava no mundo, e foca em Jesus, você vai experimentar uma mudança que se transforma em atitudes. Que se transforma em atitudes. E é exatamente isso aqui que diz o texto, né? Para que você possa confrontar tudo isso, acabar com os sofismas, aquelas ideias que parecem verdadeiras, mas são falsas. Nós precisamos transformar isso em atitudes. Eu acho interessante porque muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao que não presta. E eu não estou falando só de fake news não, tá? Tem muita gente gastando muito tempo na internet, e no Zap, e no celular, e que faz sentido hoje, porque com a pandemia, praticamente muita gente só tem o que fazer, de ficar o dia inteiro olhando no celular. Mas pelo menos escolha o que você está lendo, ou o que você está vendo. Não precisa encher o seu coração de lixo, porque afinal de contas, por trás dele, tem alguma mensagem. Talvez uma mensagem subliminar, ou uma mensagem explícita, que é um sofisma, e que vai te levar a questionar coisas de Deus e vai te afastar da presença do Senhor. Nós precisamos focar a nossa mente. Muitas vezes até líderes religiosos que falam de Jesus, que falam da Bíblia, só que acabam falando coisas que não são a palavra de Deus. O que não é de estranhar, o próprio apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que Satanás pode se disfarçar com anjo de luz. Pode. Ele não vai aparecer na maneira com que a Idade Média pintava o diabo, todo vermelho, chifrudo, cuspindo fogo, para as pessoas ficarem com medo. Se ele aparecesse assim, saía todo mundo correndo com medo, ninguém ia ficar perto. Ele não vai aparecer assim. Ele vai ser sedutor, ele vai trazer um sofisma para você, um conjunto de ideias que aparentemente fazem sentido, mas que são falsas. E o final disso é desviar o conhecimento de Deus. Nós temos que combater isso, através daquilo que nós lemos, através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós conversamos, já que tudo isso só ocorre na mente. Mas aqui o apóstolo Paulo, no texto que a gente acabou de ler, num indicativo para Timóteo, ele diz: sabe como é que se combate esse bom combate? E que no final de contas você vai tomar posse da vida eterna? Você tem que ter uma atitude inversa dos incrédulos. Você tem que agir com justiça, você tem que agir com piedade, você tem que agir com fé, com amor, com paciência, com mansidão. Para começo de conversa, a palavra justiça muitas vezes é deturpada. Justiça é praticar o que é justo.
nos estudos teológicos, né? Assim, Deus não é justo, Ele é a própria justiça. Foi Ele que definiu o que é justo. Então Ele não é justo. Se foi Ele que definiu o que é justo, Ele é a própria justiça. E Ele já definiu uma série de coisas que definem o que é justiça. E às vezes a gente esquece. Nós queremos que as pessoas sejam justas conosco, mas nós não praticamos a justiça. E isso dá uma brecha. E que brecha? Nós precisamos praticar a justiça, começando de nós mesmos. Aquilo que eu quero para os outros tem que começar de mim. Eu tenho que fazer. Se eu acho que é desonesto agir de um jeito, eu não posso agir daquele jeito. Eu tenho que fazer o que é certo. Se algo está acontecendo errado, eu tenho que consertar. Então eu tenho que agir com justiça. Uma outra palavra que, pelo menos no nosso, piedade, dá a impressão de ter pena de alguém. Piedade é uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Essa é a definição de piedade. É viver uma vida séria com Deus, seguir os caminhos de Deus. Tem uma tradução bíblica que traduz essa palavra como seguir o caminho de Deus. Fazer a vontade de Deus, procurar servir a Deus com seriedade. Isso é piedade. Não é ficar tendo pena de alguém. Tenha piedade de mim. Não é isso. De ter pena. Piedade não é ter pena. A palavra aqui é uma virtude de levar a sério as coisas de Deus. Com fé, com amor, com paciência. Nós temos tido paciência, às vezes a gente perde a paciência. Ao perder a paciência, a nossa mente é confundida. Se há alguma coisa que você percebe em uma pessoa impaciente, é que ela não consegue pensar direito. Não é verdade? Basta perceber. Pense em você mesmo em algum caso em que você já teve uma crise com alguém que perde a paciência. Parece que a pessoa não raciocina mais. É exatamente isso, porque a batalha está acontecendo na sua mente. Você precisa ter paciência, não calma. Eu li uma vez uma ilustração que eu achei muito legal e vale a pena mencionar aqui. O sujeito foi ofendido pelo vizinho porque ele tinha agido de um jeito, o vizinho interpretou de uma maneira errada, o distratou, falou um monte de besteira para ele, chegou em casa furioso porque ele queria responder ao vizinho, digamos assim, olho no olho, né? Mas aí ele chegou nervoso em casa, a avó chegou para ele. O que está acontecendo? Aconteceu isso, eu vou te fazer alguma coisa. Aí ela disse assim, deixa a lama secar. Aí ele não entendeu, como assim? Deixa a lama secar. Mas o que você quer dizer com isso? Eu disse assim, você já viu quando você suja o seu sapato na lama e chega todo sujo em casa? O que você faz com o sapato? Se você tentar limpar a lama, suja mais ainda. Suja o pano, suja mais o sapato, faz uma lambança. Sabe o que você faz? Deixa o sapato no canto, deixa a lama secar. Aí você dá uma pancada assim, deixa cair tudo. E você limpa o resto. Muito simples. O que ela quis dizer? Calma. Deixa os ânimos calmarem e depois você vai lá e resolve. Ele viu aquilo com sabedoria. E realmente ele fez. Depois ele foi conversar com o vizinho. O vizinho tinha interpretado de um jeito, porque ele também tinha as razões dele, e tudo se acertou, e nada de ruim aconteceu, simplesmente porque ele esperou a lama secar. E eu acho importante isso. Nós, ao perder a paciência, ao deixarmos de demonstrar mansidão, nós somos alvos de um ataque na nossa mente. Nossos raciocínios se embotam. Sofismas são colocados na minha mente. Eu dou interpretação errada à realidade que está ao meu redor. Fico ofendido, ofendo outras pessoas e o problema vai aumentando. É exatamente como a lama. Você tenta limpar ela e espalha ela, porque ela é lama. Como é que se tira? Espera secar. Depois ela cai sozinha. É perfeita a ilustração. Mas ela faz parte de uma luta espiritual que acontece na mente. Nós precisamos realmente praticar isso, como eu falei, como uma forma de exercício, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, mas na hora da prática, na hora do bom combate, isso tem que se expressar em atitudes. E como disse, no início, é tudo invertido que as pessoas que não temem a Deus fazem. Eu queria encerrar essa mensagem, essa meditação, essa breve meditação,
falando num texto que eu já até mencionei aqui, que é a oração de São Francisco. Francisco de Assis, e ele tinha esse nome porque ele era da cidade de Assis, e é Francisco de Assis, foi um cristão, um indivíduo que se converteu de uma maneira bem intensa. Ele era filho de um homem muito rico, né? E ele, ao se converter, o pai o expulsou de casa e ele preferiu ficar sem nada. Ele vivia uma vida praticamente de pedinte, porque ele não queria nada desse mundo. Foi um homem muito assim, pio, no sentido de que ele levou a sério o seu caminho com Deus. E ele nos deixou escrito um texto que é até uma música, mas ele fala muito bonito. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E ele vai listar uma série de atitudes que fazem um contraponto com as coisas do mundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Realmente, uma pessoa para escrever isso é alguém que tinha realmente uma intimidade com Deus, né? Dessas frases que mais me chama a atenção é: onde houver o erro, que eu leve a verdade. Tem muita gente que onde acha o erro quer levar a justiça. Justiça cabe a Deus, não cabe a mim julgar ninguém. Onde houver o erro, que eu leve a verdade e não o julgamento. O juízo cabe a Deus. Eu devo levar a verdade. Agora, eu também não posso levar a esperança se eu não tiver nenhuma. Eu não posso levar amor se eu não tiver amor. Eu não posso levar fé se eu não a tiver. Eu não posso dar o que eu não tenho. Quando ele escreveu isso, ele tinha tudo isso para dar. Ele tinha uma conversão genuína no seu coração. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Ele punha isso em prática. Ele já tinha vencido todos os sofismas da época que desconsideravam o conhecimento de Deus, mas ele prendeu a sua mente a Cristo. E ele não se deixou enganar. E ele pôde, como Timóteo, combater o bom combate. E ele deixou um exemplo muito grande para muitos jovens de sua época e nos inspira até hoje. Ao terminar a oração, ele diz: Mestre, fazei com que eu queira mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lógico que ele está escrevendo tudo isso em palavras de Jesus. Não é hipocrisia, não é conversa mole. Ele experimentou tudo isso, baseado, ele estava focado, olhando para Jesus, mente cativa na obediência ao Senhor. Ele pôde dizer tudo isso. E eu acho que para nós hoje é exatamente isso que nós precisamos. Nós queremos armas de Deus, mas aparentemente nós queremos fazer algo parecido com o que a gente vê na televisão, de luta de poderes, coisas desse tipo, e esquece que essa luta, lá em Efésios diz isso, ela não é nossa. Esse tipo de luta que a gente acha que pode lutar não é nossa. A parte que nos cabe é ser luzeiros do mundo, é ser sal para a terra, é agir exatamente como a palavra de Deus nos ensinou agora, né? De praticar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tudo isso Deus vai usar na sua luta espiritual, na sua batalha. Ele vai nos usar como soldados seus, mas usando as armas que Ele nos dá, e não as armas que o mundo tem. Porque se nós usarmos, como eu disse no início, as mesmas armas do mundo, pagando na mesma moeda, nós não está destruindo o mal, nós está substituindo o mal, e não destruindo ele. Não é verdade? Eu gostaria de terminar lendo o texto de Filipenses, para nossa edificação dessa manhã. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O papelzinho que eu coloquei aqui para marcar caiu, mas eu consigo abrir a Bíblia rapidamente. Ainda não estou dependendo de celular para ficar passando o dedo, eu consigo abrir a Bíblia rápido. Filipenses 2, 15.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros. Vejam bem, não irrepreensíveis para o mundo. Hoje nós estudamos na escola dominical que o indivíduo que é curado e passa por um milagre, em vez disso ser motivo de glória a Deus, é motivo de crítica. Assim, quem mandou você ser curado no sábado? Quem mandou você carregar uma cama? Assim, mas eu era paralítico, eu estava 38 anos no chão e agora estou andando. Você não olha a parte boa para olhar algo insignificante. Então, é muito importante saber que quando diz que nós somos irrepreensíveis por Deus, tá? Porque os outros podem nos repreender. Se você está numa situação de corrupção e você quer ser justo, você vai ser repreendido. Como se o errado fosse você, mas não é. Você é o justo. Então, nós vamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis por Deus. Ele é o nosso juiz, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros. Essa é a nossa função nessa guerra espiritual. Essa é a nossa função. Não é sair por aí decretando coisas e determinando coisas. Nossa função é ser luz, agindo com piedade, agindo com fé, agindo com amor, agindo com paciência, agindo com mansidão, agindo com justiça e fazendo tudo ao contrário do que as armas do mundo usam. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E como disse o apóstolo Paulo ao Timóteo, combate com combate, toma posse da vida eterna. Seja esse luzeiro no mundo, pratique todas essas atitudes que são frutos daquilo que é da mente. Eu preciso fazer isso, não é tão espontâneo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é que vai me fazer manter a obediência em Cristo e vai me dar posse da vida eterna. O Senhor vai estar nos abençoando e vai estar nos usando nessa guerra que é universal, espiritual, que ocorre primeiramente na mente e se espelha através das nossas atitudes. Amém? Que possamos ser esses luzeiros no mundo, resplandecendo e posteriormente tomando posse da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor, eu te agradeço por esse momento em que a tua palavra vem falar ao nosso coração. Esteja com a tua igreja, que cada um aqui saia melhor do que quando chegou, que nós possamos ser transformados pela tua palavra, que o teu Espírito venha falar a cada um de nós. É o que te imploramos em nome de Jesus. Amém.